Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse mudando de maneiras que você mal consegue compreender? Como se forças invisíveis estivessem moldando nosso dia a dia sem que percebêssemos. Imagine que essas mudanças não são fruto do acaso, mas sim de um plano bem elaborado por forças sombrias que buscam o controle absoluto sobre a humanidade. Hoje, vamos explorar uma realidade que muitos desconhecem, mas que está profundamente enraizada em nossas vidas: a ascensão do sistema babilônico e a batalha espiritual que se desenrola nos bastidores dos nossos tempos finais. Este sistema, mencionado nas escrituras bíblicas, está se infiltrando em todos os aspectos da nossa sociedade, desde os governos e a cultura até as decisões financeiras que tomamos diariamente. A Bíblia nos alerta sobre essa influência enganosa, que prepara o terreno para a chegada do Anticristo. Neste percurso, vamos desvendar os sinais, entender as estratégias empregadas e descobrir como podemos fortalecer nossa fé para resistir a essa opressão espiritual. Fique comigo até o final deste vídeo, pois juntos vamos descobrir como identificar e superar as armadilhas desse sistema perigoso. Desde os primórdios, a Bíblia tem sido nossa fonte de orientação e verdade. Em diversas passagens, somos alertados sobre a chegada de um sistema enganoso que busca desviar a humanidade do caminho certo antes do fim dos tempos. Um dos textos mais emblemáticos sobre esse assunto é Apocalipse 17:5, onde Babilônia é descrita como a mãe das prostituições e das abominações da terra. Essa passagem simboliza a imoralidade e o engano que permeiam esse sistema. Outro versículo crucial é Mateus 24:24, onde Jesus nos adverte sobre a vinda de falsos profetas que enganarão até os escolhidos, se possível. Essas escrituras nos oferecem um vislumbre da batalha espiritual que está prestes a se desenrolar, alertando-nos para estarmos vigilantes e discernentes diante das forças que tentam nos afastar da verdadeira fé. Dentro do contexto bíblico, o sistema babilônico não se refere apenas a uma antiga civilização ou a uma mera estrutura política. Ele representa um conjunto complexo de influências espirituais, culturais e econômicas que se infiltram silenciosamente em nossas vidas diárias. Este sistema é caracterizado por sua capacidade de seduzir e corromper, promovendo valores que se opõem diretamente aos ensinamentos de Deus. Babilônia, na Bíblia, é frequentemente associada à decadência moral e à idolatria. É um símbolo de tudo aquilo que rejeita a soberania divina, buscando autonomia e poder a qualquer custo. Este sistema busca substituir a fé em Deus pela confiança em estruturas humanas, promovendo uma falsidade que pode parecer inofensiva ou até benéfica à primeira vista. Porém, por trás dessa fachada de prosperidade e paz está a intenção de controlar e dominar, afastando as pessoas da verdadeira salvação em Jesus Cristo. Compreender a natureza deste sistema é fundamental para identificar os sinais dos tempos e fortalecer nossa fé diante das tentações e desafios que enfrentamos. A Bíblia nos oferece não apenas avisos, mas também orientação sobre como permanecer firmes e inabaláveis em nossa crença, resistindo às influências que buscam nos desviar do caminho divino. Você já parou para pensar em como o sistema babilônico está se infiltrando silenciosamente nas estruturas mais importantes da nossa sociedade? Não se trata apenas de conspirações grandiosas ou de teorias da conspiração. É uma realidade sutil e insidiosa que se manifesta nos governos, na cultura e até mesmo nas finanças que regem o nosso cotidiano. Nos governos ao redor do mundo, vemos a implementação de leis e políticas que, à primeira vista, parecem promover o bem-estar e o progresso. No entanto, ao olharmos mais de perto, percebemos que muitas dessas ações servem para centralizar o poder e reduzir a autonomia individual. A manipulação de informações, o controle das mídias e a influência em processos legislativos
são estratégias que fortalecem o sistema babilônico, preparando o terreno para um domínio mais abrangente. A cultura, por sua vez, é um campo de batalha vital. Através da indústria do entretenimento, da publicidade e da educação, ideias e valores são disseminados de forma que moldam nossas crenças e comportamentos. Filmes, músicas e programas de TV frequentemente promovem ideologias que se desviam dos ensinamentos bíblicos, incentivando a idolatria, o materialismo e a rejeição de Deus. Essa infiltração cultural é uma tática eficaz para afastar as pessoas da fé e prepará-las para aceitar um sistema que se opõe diretamente aos princípios divinos. As finanças também não estão imunes a essa influência. A busca incessante por riqueza e prosperidade, muitas vezes manifestada através de sistemas econômicos que valorizam mais o lucro do que a ética, refletem a corrupção espiritual promovida pelo sistema babilônico. A dependência excessiva de sistemas financeiros complexos e a adoração das riquezas criam uma sociedade onde a fé em Deus é substituída pela confiança em instituições humanas, promovendo uma falsa segurança que, na verdade, nos distancia da verdadeira salvação. Exemplos contemporâneos dessa infiltração são abundantes. A globalização, por exemplo, promove uma integração econômica e cultural que facilita a disseminação de valores que se alinham com os objetivos babilônicos. As corporações multinacionais muitas vezes influenciam políticas públicas para atender seus interesses, enquanto as mídias sociais moldam opiniões e comportamentos de maneiras que são difíceis de detectar, mas profundamente impactantes. Além disso, a educação, que deveria ser um pilar para a formação de mentes críticas e espiritualmente sólidas, muitas vezes se torna uma ferramenta para a propagação de ideologias contrárias à fé cristã. A introdução de currículos que minimizam a moral tradicional e promovem perspectivas relativistas enfraquece a capacidade das próximas gerações de discernir a verdade espiritual. Embora estas influências possam passar despercebidas para muitos, elas estão profundamente enraizadas nas estruturas que regem a sociedade. O sistema babilônico, através da infiltração estratégica, estabelece uma base sólida para dominar espiritualmente a humanidade, preparando o caminho para a ascensão do anticristo. É uma batalha que ocorre não apenas nos reinos visíveis, mas também nos âmbitos espirituais, onde a corrupção e o engano ganham terreno silenciosamente. À medida que o sistema babilônico se infiltra nas instituições, ele também promove a normalização de comportamentos que, à luz da fé cristã, são considerados perigosos e pecaminosos. Esses comportamentos, muitas vezes apresentados como normais ou até desejáveis, são introduzidos de tal forma que a sociedade os aceita sem questionamento, desvirtuando os valores espirituais fundamentais. Um exemplo claro dessa normalização é a promoção de uma cultura superficializada, onde a aparência e a materialidade são colocadas acima da espiritualidade e da moralidade. A busca incessante pela imagem perfeita, muitas vezes alimentada pelas mídias sociais, cria uma sociedade obcecada por status e reconhecimento mundano. Essa obsessão com a aparência externa não apenas desvaloriza a beleza interior, mas também afasta as pessoas de uma conexão mais profunda com Deus e com os valores bíblicos. Outro comportamento perigoso é a aceitação do relativismo moral, onde a verdade e a moralidade são subjetivas e determinadas pelo consenso social, em vez de serem baseadas nos ensinamentos divinos. Essa perspectiva relativista mina a autoridade das Escrituras e dos líderes espirituais, promovendo uma visão de mundo onde todas as opiniões são igualmente válidas. Isso cria uma sociedade onde as normas morais estão em constante mutação, permitindo que práticas anteriormente condenadas se tornem aceitáveis. A promoção de ideologias que desvalorizam a família tradicional e os princípios morais também é uma tática do sistema babilônico. Ao redefinir as estruturas familiares
e incentivar modelos comportamentais que se afastam dos ensinamentos bíblicos, o sistema fragiliza os alicerces morais da sociedade, tornando as pessoas mais vulneráveis ao engano espiritual e à tentação de seguir caminhos que desviam da verdade. A distorção da verdade é outro aspecto fundamental dessa normalização. Informações falsas ou manipuladas são disseminadas de maneira a confundir o público e obscurecer a verdade espiritual. A manipulação de fatos, a disseminação de rumores e a promoção de narrativas que se alinham com os interesses babilônicos criam um ambiente onde a verdade é difícil de discernir e as pessoas se tornam facilmente enganadas. A falsa paz é uma promessa sedutora que o sistema babilônico utiliza para atrair as massas. Essa paz, no entanto, é superficial e temporária, mascarando as verdadeiras intenções de dominação e controle. Ao promover uma falsa sensação de segurança e harmonia, o sistema engana as pessoas para que parem de buscar a verdadeira paz que somente Deus pode oferecer, desestabilizando a fé e a confiança nas promessas divinas. Esses comportamentos perigosos, normalizados pelo sistema babilônico, são parte de um plano maior e sinistro. Eles são projetados para enfraquecer a fé, corroer os valores espirituais e preparar a humanidade para a chegada do Anticristo. A aceitação dessas práticas como normais é uma maneira eficaz de afastar as pessoas da verdadeira fé em Jesus Cristo, tornando-as suscetíveis ao engano e à influência das forças malignas. É crucial que, como cristãos, estejamos atentos a essas mudanças sutis e resistamos às tentações de nos conformarmos com os valores corruptos promovidos pelo sistema babilônico. Devemos permanecer firmes na fé, baseados nos ensinamentos bíblicos, e buscar fortemente a orientação e proteção divina para não sermos enganados pelo brilho ilusório desses comportamentos aparentemente inofensivos, mas profundamente prejudiciais. Você já se perguntou como o Anticristo pretende dominar o mundo? A estratégia dele não é nova, mas incrivelmente eficaz. O Anticristo utiliza o sistema babilônico como uma ferramenta poderosa para estabelecer seu domínio sobre a humanidade. Mas como exatamente isso acontece? Vamos desvendar as táticas utilizadas por esse líder sombrio. Primeiramente, o Anticristo cria alianças estratégicas entre poder religioso e político. Ele entende que, para controlar verdadeiramente as nações, precisa influenciar tanto as estruturas governamentais quanto as instituições espirituais. Ao aliar-se com líderes religiosos que compartilham suas visões distorcidas, ele amplia sua influência, tornando-se uma figura quase irresistível para aqueles que procuram respostas e orientação. Além disso, o Anticristo emprega a manipulação da informação como uma das suas principais ferramentas de controle. Em um mundo onde as mídias sociais e os meios de comunicação são onipresentes, ele utiliza essas plataformas para disseminar suas ideologias enganadoras. Notícias falsas, teorias da conspiração e mensagens subliminares são espalhadas para confundir e desorientar a população, fazendo com que as pessoas duvidem da verdade e se afastem da fé genuína em Deus. Outro aspecto crucial das estratégias de controle do Anticristo é a criação de uma economia global centralizada, que favorece seus interesses. Ele promove sistemas financeiros complexos, que são difíceis de entender e de regular, tornando-se praticamente invencível. Essa centralização econômica não apenas fortalece seu poder financeiro, mas também restringe a autonomia das nações, obrigando-as a depender de suas regras e decretos. O Anticristo também investe pesadamente na tecnologia e na inovação para monitorar e influenciar o comportamento das pessoas. Com o avanço da inteligência artificial e da vigilância digital, ele cria sistemas que permitem controlar aspectos fundamentais da vida cotidiana, desde os hábitos de consumo até as interações sociais. Essa vigilância constante garante que qualquer resistência ao seu domínio
seja rapidamente identificada e neutralizada. Além das estratégias institucionais, o anticristo apela para as emoções humanas mais profundas. Ele entende que o medo, a insegurança e o desejo de pertencimento são poderosos motivadores psicológicos. Ao explorar essas vulnerabilidades, ele consegue conquistar corações e mentes, criando uma lealdade cega e uma dependência excessiva de seu sistema. Essas estratégias de controle não acontecem de maneira abrupta ou evidente. Elas são cuidadosamente orquestradas para parecerem naturais e benéficas para a sociedade. O anticristo trabalha de maneira sutil, construindo uma rede de influência que evolui silenciosamente ao longo do tempo, sem levantar suspeitas imediatas. Essa abordagem furtiva garante que o sistema babilônico se torne uma parte integral da vida das pessoas, tornando a resistência mais difícil e a dominação iminente. Agora que entendemos as estratégias de controle do anticristo, é essencial explorar como ele consegue manipular as massas para alcançar seus objetivos. A manipulação das massas é uma tática sofisticada que envolve a utilização de várias ferramentas e técnicas psicológicas para influenciar o comportamento coletivo. Uma das principais ferramentas utilizadas pelo anticristo para manipular as massas é a propaganda. Através de campanhas de marketing intensivas e campanhas de mídia bem-sucedidas, ele consegue moldar opiniões e atitudes de maneira direcionada. A propaganda não apenas promove suas ideologias, mas também cria uma imagem encantadora e atraente de si mesmo, fazendo com que as pessoas associem seu nome a aspectos positivos como prosperidade, paz e felicidade. Outra técnica eficaz de manipulação é a criação de crises artificiais. O anticristo sabe que em tempos de incerteza e medo, as pessoas buscam soluções rápidas e líderes fortes para guiá-las. Ao criar ou intensificar crises econômicas, políticas ou sociais, ele se coloca como a única solução viável, consolidando ainda mais seu poder e influência. Além disso, o anticristo utiliza a manipulação emocional para manter as massas sob seu controle. Ele apela para o medo do desconhecido, a ansiedade por um futuro estável e o desejo de pertencimento a uma comunidade. Essas emoções são poderosos incentivadores, que fazem com que as pessoas se tornem mais receptivas às suas mensagens e menos críticas em relação às suas ações. Ao criar uma sensação de urgência e necessidade, ele consegue manter a população em um estado de constante busca por segurança, tornando-a menos propensa a questionar suas verdadeiras intenções. A desinformação também desempenha um papel crucial na manipulação das massas. O anticristo dissemina informações falsas ou enganosas para confundir e dividir a sociedade. Essa desinformação dificulta a capacidade das pessoas de discernir a verdade, criando um ambiente onde a dúvida e a desconfiança prevalecem. Sem acesso a informações claras e confiáveis, as massas se tornam mais dependentes da orientação fornecida pelo sistema babilônico, facilitando a manipulação e o controle. Outro aspecto importante da manipulação das massas é a criação de uma falsa sensação de unidade e progresso. O anticristo promove narrativas de avanço tecnológico, econômico e social, que na verdade servem para mascarar a verdadeira corrupção e intenção de dominação. Essa ilusão de progresso faz com que as pessoas se sintam satisfeitas e menos propensas a questionar o sistema que supostamente está lhes proporcionando benefícios. A manipulação também se estende ao campo espiritual. O anticristo distorce a fé e os ensinamentos bíblicos para criar uma religião falsa que serve aos seus propósitos. Essa religião falsa promove um culto de personalidade, onde a lealdade ao anticristo se torna tão importante quanto a fé em Deus. Ao substituir a verdadeira adoração por uma adoração distorcida e manipulada, ele consegue desviar as pessoas da verdadeira fé cristã e direcioná-las para caminhos que favorecem sua dominação.
Em suma, a manipulação das massas pelo anticristo é uma combinação de propaganda eficaz, criação de crises artificiais, apelo emocional, desinformação, criação de falsas narrativas de progresso e distorção espiritual. Essas táticas trabalham em conjunto para consolidar seu poder e influenciar a sociedade de maneira profunda e abrangente. É uma batalha silenciosa, mas de impacto devastador, onde a fé, a verdade e a moralidade são constantemente desafiadas e corroídas. Vivemos em tempos desafiadores, onde as forças do bem e do mal estão em constante batalha pelo coração e pela mente das pessoas. Em meio a essa turbulência, o discernimento espiritual se torna uma ferramenta essencial para manter nossa fé firme e inabalável. Mas afinal, o que significa discernimento espiritual? O discernimento espiritual é a capacidade de reconhecer e distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que vem de Deus e o que vem de influências malignas. É um processo de refinamento interno que nos permite perceber as sutilezas das armadilhas espirituais que o sistema babilônico tenta impor sobre nós. A Bíblia nos ensina a importância de ter discernimento. Em Hebreus 5,14, somos lembrados de que os que foram treinados pelo uso contínuo têm o paladar apurado para distinguir entre o bem e o mal. Esse treinamento não acontece de forma automática. Ele é resultado de uma busca constante por conhecimento espiritual e de uma profunda conexão com Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Sem discernimento, corremos o risco de sermos enganados por falsas doutrinas, ideologias corruptas e práticas que aparentam ser inofensivas ou até benéficas, mas que na verdade visam afastar-nos da verdadeira fé em Jesus Cristo. É exatamente isso que o sistema babilônico faz. Ele se disfarça de legitimidade e bondade, disseminando valores que se opõem aos princípios divinos. Além disso, o discernimento espiritual nos protege contra a fadiga espiritual e emocional, que muitas vezes acompanha a batalha contra as forças do mal. Quando somos capazes de identificar as fontes de nossas angústias e dificuldades, podemos direcionar nossa energia e esforços para fortalecer nossa fé, em vez de nos perdermos em crises de confiança e desespero. Portanto, desenvolver o discernimento espiritual é uma responsabilidade fundamental para todos os cristãos que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. É um chamado para uma vida de vigilância constante, onde buscamos ativamente entender e aplicar os ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias. Agora que entendemos a importância do discernimento espiritual, vamos explorar algumas ações práticas que podemos adotar para nos proteger das influências negativas do sistema babilônico. Fortalecimento da oração e da meditação bíblica. A oração é nossa linha direta de comunicação com Deus. É através dela que buscamos orientação, conforto e força para enfrentar as adversidades. Reservar um tempo diário para a oração nos ajuda a manter uma conexão constante com o divino, permitindo que Deus nos guie e nos ilumine nos momentos de dúvida e tentação. A meditação bíblica complementa a oração, proporcionando uma compreensão mais profunda das Escrituras e de como aplicá-las em nossas vidas. Ao refletirmos sobre as palavras de Deus, desenvolvemos uma mente mais clara e discernidora, capaz de identificar as distorções e enganos que o sistema babilônico tenta implementar. Estudo contínuo das Escrituras. O conhecimento é uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Ao estudarmos continuamente a Bíblia, adquirimos sabedoria e entendimento que nos capacitam a reconhecer e rejeitar as falsas doutrinas e ideologias impostas pelo sistema babilônico. Participar de estudos bíblicos, grupos de oração e outras atividades comunitárias fortalece nossa fé e nos proporciona um ambiente de apoio, onde podemos compartilhar conhecimentos e experiências, enriquecendo ainda mais nosso discernimento espiritual.
Comunhão com a comunidade cristã. A comunidade cristã desempenha um papel vital na nossa jornada espiritual. Estar em comunhão com outros crentes nos oferece suporte emocional e espiritual, além de oportunidades para aprendermos uns com os outros. Essa interação fortalece nossa fé e nos lembra que não estamos sozinhos na luta contra as forças do mal. Participar de cultos, eventos comunitários e outras atividades da igreja nos mantém conectados com a fonte de nossa fé, permitindo que recebamos encorajamento e renovação espiritual de forma contínua. Vigilância nas influências culturais e midiáticas. Vivemos em um mundo saturado por mídias que frequentemente promovem valores contrários aos ensinamentos bíblicos. Ser vigilante em relação ao conteúdo que consumimos é essencial para manter nossa mente e coração alinhados com a verdade de Deus. Isso significa avaliar criticamente o que assistimos, lemos e ouçamos, filtrando as mensagens que não estão de acordo com a moral e a ética cristãs. Optar por fontes de entretenimento que edificam nossa fé e promovem valores positivos ajuda a fortalecer nosso discernimento espiritual. Prática da autocontrole e da disciplina espiritual. Desenvolver a capacidade de controlar nossos impulsos e emoções é fundamental para manter nossa integridade espiritual. A prática do autocontrole, baseada nos ensinamentos bíblicos, nos ajuda a resistir às tentações e a evitar comportamentos que nos afastam de Deus. Estabelecer rotinas de disciplina espiritual, como horários regulares de oração, estudo bíblico e reflexão, cria uma base sólida para nossa fé e nos prepara para enfrentar os desafios com coragem e determinação. Aplicação da sabedoria na vida diária. A sabedoria adquirida através do discernimento espiritual deve ser aplicada em todas as áreas de nossa vida. Isso inclui nossas relações pessoais, decisões profissionais e atitudes diante das adversidades. Tomar decisões informadas e alinhadas com os princípios divinos nos ajuda a construir uma vida que reflete a vontade de Deus, tornando-nos exemplos vivos de fé e resistência contra as influências corruptas do sistema babilônico. Proteção contra influências negativas. Finalmente, é importante estabelecer barreiras espirituais que nos protejam contra as influências negativas. Isso pode ser feito através da prática regular da oração de proteção, da leitura de salmos e cânticos que fortalecem nossa fé, e da criação de um ambiente de fé em nosso lar e em nossa comunidade. Cultivar uma mentalidade de proteção espiritual nos mantém vigilantes e prontos para defender nossa fé contra qualquer tentativa de desviar-nos do caminho divino. Essas ações são práticas e acessíveis, permitindo que cada cristão possa implementá-las em sua vida diária, para fortalecer seu discernimento e proteger-se das influências negativas do sistema babilônico. Ao adotarmos esses hábitos, não apenas nos mantemos firmes em nossa fé, mas também nos tornamos luz e exemplo para aqueles que ainda estão buscando a verdade. Nos últimos tempos, a batalha espiritual entre o bem e o mal atingirá seu auge, marcando uma época de intensos conflitos e desafios para a humanidade. Esse enfrentamento não será apenas uma guerra física, mas, mais profundamente, uma guerra espiritual, que ocorre nos corações e mentes das pessoas. A intensidade dessa batalha é descrita nas Escrituras como uma luta contínua entre as forças divinas e as forças malignas, onde cada decisão e cada ação humana pode inclinar a balança para um dos lados. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre essa disputa. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os princípios e poderes espirituais das trevas. Essa guerra invisível, porém poderosa, se manifesta de várias formas no cotidiano das pessoas. Tentação e pecado. As tentações diárias são uma prova constante da batalha espiritual. Cada escolha entre o certo e o errado, entre a honestidade e a desonestidade,
reflete essa luta. O sistema babilônico tenta corromper nossos desejos, incentivando comportamentos que nos afastam dos ensinamentos de Deus. Falsas doutrinas e ideologias. A disseminação de falsas doutrinas e ideologias que contradizem a verdade bíblica é uma forma direta de ataque espiritual. Essas ideias enganosas buscam minar a fé das pessoas, promovendo um relativismo moral onde não há verdade absoluta, apenas múltiplas perspectivas subjetivas. Vozes de desencorajamento. Em meio às dificuldades e sofrimentos, surgem vozes que desencorajam e desanimam os fiéis. Esses discursos negativos procuram enfraquecer a confiança em Deus e na providência divina, levando as pessoas a duvidarem de suas crenças e de seu propósito espiritual. Divisão e discórdia. A promoção de divisões dentro das comunidades e famílias é outra tática das forças malignas. Ao semear conflitos e desentendimentos, o sistema babilônico cria um ambiente de desunião, enfraquecendo a coesão social e espiritual que sustenta a fé cristã. Aumento da iniquidade. O aumento das práticas imorais e corruptas na sociedade é um indício claro da influência do mal. A normalização de comportamentos pecaminosos, como a ganância, a inveja e a luxúria, reflete a corrupção espiritual que o sistema babilônico impõe sobre a humanidade. Essa batalha espiritual exige dos fiéis uma conscientização constante e uma preparação robusta. É fundamental que cada cristão esteja armado com fé, oração e conhecimento bíblico para resistir aos ataques espirituais e manter-se firme no caminho da verdade e da justiça divina. Apesar da intensidade da batalha espiritual, a Bíblia nos oferece uma mensagem de esperança e vitória para aqueles que permanecem fiéis a Deus. A promessa de que, no final, o bem triunfará sobre o mal é uma certeza que sustenta a fé dos crentes em meio às adversidades. As profecias bíblicas deixam claro que o sistema babilônico, embora a aparente invencibilidade e poder, tem seu fim selado desde o princípio. Em Apocalipse 18, somos testemunhas da queda dramática e definitiva de Babilônia, uma vez que os propósitos divinos começam a se realizar. Essa destruição não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza, como parte do plano de Deus para restaurar a ordem e a justiça no final dos tempos. A promessa de vitória final é reforçada em várias passagens bíblicas, que asseguram que o reino de Deus prevalecerá sobre todas as forças do mal. Em Romanos 16:20, o apóstolo Paulo declara: "O Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés." Essa afirmação não apenas garante a derrota das forças malignas, mas também reafirma a soberania de Deus sobre toda a criação. Fé inabalável. A fé é a arma mais poderosa que os fiéis possuem. Mantê-la inabalável permite que resistam às tentações e insinuações do sistema babilônico, permanecendo firmes na verdade divina. Comunhão e unidade. A união entre os cristãos fortalece a resistência contra as divisões e a desunião promovidas pelas forças do mal. A comunhão espiritual cria uma rede de apoio mútuo, essencial para enfrentar os desafios espirituais. Obediência aos ensinamentos de Deus. Viver de acordo com os princípios bíblicos é fundamental para manter-se no caminho certo. A obediência aos ensinamentos de Deus protege contra as influências corruptas do sistema babilônico. Esperança na redenção. A esperança na redenção e na promessa de uma nova terra é um incentivo poderoso para perseverar na fé. Saber que há uma recompensa eterna cultiva uma determinação inabalável para enfrentar as injustiças e sofrimentos atuais. O poder da oração. A oração é uma ferramenta essencial para buscar a orientação e a força de Deus. Através da oração, os fiéis encontram conforto, direção e coragem para enfrentar as batalhas espirituais diárias. A vitória final do reino de Deus não é apenas uma esperança distante,
mas uma garantia baseada nas promessas bíblicas. Mesmo diante das maiores adversidades e da aparente vitória temporária do sistema babilônico, a certeza de que Deus triunfará sobre todas as forças malignas nos dá uma base sólida para manter a fé e a perseverança. Essa promessa de vitória não apenas conforta os fiéis, mas também os inspira a continuarem lutando pela justiça, pela verdade e pela moralidade em um mundo cada vez mais corrompido. É um chamado para uma vida de vigilância espiritual, resistência ativa e confiança inabalável nas promessas divinas. Esses elementos reforçam a mensagem central de que, apesar das intensas batalhas espirituais que enfrentamos nos últimos tempos, há uma certeza e uma esperança inabaláveis na vitória final do bem sobre o mal. Ao longo desta jornada, exploramos a profundidade da ascensão do sistema babilônico e sua intrínseca ligação com a figura do Anticristo, conforme revelado nas Escrituras bíblicas. Analisamos como esse sistema se infiltra nas instituições mais importantes da sociedade, governos, cultura e finanças, promovendo valores que se opõem diretamente aos ensinamentos de Deus. Vimos como comportamentos aparentemente inofensivos são normalizados, mascarando intenções sinistras e preparando o terreno para a dominação espiritual e moral. Além disso, discutimos as estratégias meticulosas utilizadas pelo Anticristo para consolidar seu poder. Desde a manipulação da mídia e criação de alianças religiosas e políticas até a disseminação de desinformação e propaganda enganosa, cada tática foi projetada para enganar, corromper e controlar as massas. Compreendemos a importância crucial do discernimento espiritual e das práticas de proteção espiritual, como oração, estudo das Escrituras e comunhão com a comunidade cristã para resistir a essas influências corruptas. Por fim, abordamos a batalha espiritual iminente nos últimos tempos, reforçando a promessa de vitória para aqueles que permanecem fiéis a Deus. A certeza de que o reino de Deus prevalecerá sobre todas as forças malignas nos dá esperança e força para enfrentar as adversidades com fé inabalável. Agora que entendemos a magnitude da batalha espiritual que enfrentamos, é imperativo que tomemos ações concretas para fortalecer nossa fé e proteger-nos das influências negativas do sistema babilônico. Vamos encerrar esta narração com uma oração, pedindo a Deus que nos conceda discernimento, força e proteção para resistir aos enganos destes tempos. Ore comigo. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a batalha espiritual que enfrentamos. Pedimos que Tua luz ilumine nossos corações e mentes, nos dando discernimento para reconhecer as tentações e enganos do sistema babilônico. Fortalece nossa fé em Jesus Cristo, para que possamos permanecer firmes em Tua palavra e resistir às forças do mal. Derrama sobre nós Tua graça, coragem e sabedoria para navegar através destes tempos desafiadores. Que possamos ser testemunhas de Tua verdade e viver de acordo com Tua vontade, protegidos por Teu amor e guiados por Tua luz. Em nome de Jesus, oramos. Amém.